Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais uma análise aqui no canal Estrada do Forex. E galera, para quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre análise gráfica pesada e hoje eu vou trazer duas paridades aqui realmente muito interessantes que a gente já vem trabalhando aqui no canal, que são exatamente GBP/USD e XAU/USD. Beleza, pessoal? Antes da gente começar aqui a nossa análise no gráfico macro e levando lá para o gráfico M15, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, comentem aí embaixo para dar uma força para o canal e ativem o sininho de notificações, beleza, pessoal? Então, bora para análise. Galera, eu já estou aqui no GBP/USD, gráfico semanal. Eu já vou começar aqui as minhas marcações com o nosso canal principal aqui em cima. Então deixa eu ajustar aqui a cor das linhas. Olha lá, já peguei o último topo no 1.42. Para quem não viu ainda, eu fiz um vídeo aí lançando essas referências aqui na escala do gráfico semanal exatamente aí para vocês. Então é só vocês acessarem aí o vídeo, beleza? Foi um vídeo de análise também. Então olha lá, já marquei o primeiro canal, 1.42 em cima, 1.35 embaixo, formei o canal aqui no gráfico semanal. É só puxar para baixo aqui até chegar no preço, tá, pessoal? Com isso nós estamos projetando a mesma expansão aqui de cima até o preço. Essa dinâmica ela sempre se repete, é importante que a gente esteja sempre muito bem alinhado aí com o gráfico semanal já no início da semana, ou seja, no domingo. Então, uma vez que vocês possuem já o estudo pronto, como é o caso aqui no canal, onde eu sempre viso o lado educacional, porém mostrando para vocês aqui exatamente como que é a rotina aí de um trader semanalmente, tá, pessoal? Então, olha só. Cheguei no preço aqui com a minha terceira expansão, agora eu já posso estar marcando aqui ó, os 50%, a gente já viu ali ó, que o preço aqui no GBP/USD, ele chegou exatamente nos 50% da expansão e ali ele se manteve, tá, pessoal? E o fechamento foi por ali, beleza? Então com isso a gente já consegue ter uma leitura, né, de que nós temos um suporte importantíssimo aqui embaixo, tá? Ou seja, a tendência de queda ela pode ter chegado ao fim, tá? Se ela não tiver capacidade para romper esse suporte na próxima semana. Então fiquem atentos aí, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas vai vender no último fundo. A gente deve tomar cuidado com isso exatamente nessas regiões aqui do gráfico macro, mas não somente lá no gráfico de execução. No gráfico de execução é totalmente possível realizar a venda no último fundo e a compra no último topo, até porque nem sempre será o último fundo ou o último topo, né, pessoal? A gente vai conseguir mapear isso aqui no gráfico semanal ou no gráfico macro aí, conforme for a análise de vocês, beleza? Então já identifiquei aqui o suporte, eu vou marcar mais uns 50% aqui, ó, para a gente conseguir identificar a resistência, tá? Foi exatamente ali a abertura, né, da semana passada, então nós tivemos aí uma vela aqui de queda, né, a semana puxada aí para venda no GBP/USD, e com isso a gente já começa a entender alguns pontos. Por exemplo, o primeiro ponto, pessoal, já de movimentação para essa semana, é o gráfico buscar exatamente aqui, ó, os 50% da expansão, tá? Ou seja, ele pode estar buscando mais ou menos aqui assim, ó, tá? Corrigindo ali os 50% da vela anterior. Esse movimento ele pode acontecer aqui no GBP/USD, até porque ele vai estar partindo de um suporte e buscando ali a correção nos 50% desse canal aqui no gráfico semanal, tá? Esse movimento ele pode se dar a partir do padrão que pode acontecer lá no gráfico M15, tá, pessoal? Ou se ele romper aqui para baixo, ó, tiver força para se manter aqui para baixo dessa linha, que é o 1.25617, isso significa que a tendência de queda, né, ela vai continuar lá no gráfico M15. Porque aqui no gráfico semanal, isso não passa de apenas uma correção, tá, pessoal? Uma correção de uma tendência de alta. Nós não tivemos a reversão ainda aqui no gráfico semanal, beleza? No gráfico semanal, o preço está entrando aí na zona neutra
E com isso, a gente não define ainda a tendência de queda aqui, tá? O gráfico ainda não virou aqui no semanal, então a tendência de alta, ela segue válida, beleza? Porém, durante a semana, nós podemos ter uma semana de alta ou de baixa. Isso vai depender da movimentação da vela aqui no semanal, tá? São coisas diferentes. Tendência é uma coisa e a vela que está aberta na semana é outra, tá, pessoal? São duas coisas diferentes. Então vamos partir aqui para o gráfico M15. Olha só, aqui a gente consegue identificar nitidamente, né, pessoal, o suporte lá do gráfico semanal, né? Então aqui, ó, nós temos o suporte aqui 1.25, tá? Esse suporte ele já demonstrou ali realmente que o preço tende a dar uma parada, né? Inclusive ele trouxe aqui até um canal de lateralização, tá? Onde o preço pode ficar aí meio preso no início da semana, porém já podendo buscar aí alguns trades, tá? Dentro desse canal aqui mesmo, tomando sempre muito cuidado. Então, pessoal, como nós estamos diante de um suporte, a gente tem que sempre tomar cuidado com as vendas, né? Se fosse traçar aqui um canal, ó, para a gente encontrar uma situação de venda, né, onde a gente buscasse ali, ó, o topo e tentasse encaixar um canal aqui, ó, visando sempre ali a zona neutra, olha lá, tá? A gente já teria ali o ponto de entrada, né? Ele se deu já na sexta-feira, um dos últimos movimentos aí do mercado, podendo trazer a correção aqui, ó, já no suporte, tá? É claro, pessoal, que é uma operação extremamente arriscada, né? Se a gente fosse trabalhar dessa forma, porém a gente conseguiria entender que a reversão da tendência anterior aqui, ó, né? Essa pernada ela reverteu a tendência anterior, tá? Com isso a gente teria ali uma possibilidade de venda. Como a semana vai abrir em cima de um suporte como esse, extremamente importante, eu sugiro que vocês tomem um pouco de cuidado, né, pessoal? Se for realizar a venda aí, não entra com a mão muito pesada, tá? O spread também pode estar um pouco alto, então a gente tem que tomar cuidado aí já nessa abertura, neste caso aqui. Mas é totalmente possível traçar o canal, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, vou marcar o canal com outra cor para facilitar aqui o entendimento, olha lá. Eu posso simplesmente pegar o canal, pessoal, e trabalhar dessa forma aqui, ó. Posso marcar o último fundo, tá? Porque a tendência já reverteu. E eu posso estar buscando aqui o topo, ó. Tá vendo? Dessa forma, olha lá, eu já consigo encaixar aqui um canal, onde eu vou estar marcando ele aqui, ó, exatamente no 50% para transformar em canal de referência e zona neutra, tá, pessoal? Olha lá. Se a gente for analisar aqui nesse caso, a expansão do canal, ela é exatamente esse ponto aqui, ó. Vamos ver se vai bater certinho ali, olha lá, nossa, certinho, tá, pessoal? Ou seja, a frequência que o gráfico deixou na semana passada foi essa. Isso não significa que essa frequência vai se manter, até porque esse suporte ele pode dar uma virada aí no gráfico, ele pode trazer movimentações diferentes, tá? Então, é necessário que a gente tome um pouco de cuidado aí nesse caso, principalmente na execução dessa venda aqui, ó, aonde a gente tem o suporte aqui para dar uma segurada. Então, se for vender, pessoal, tem que travar no 0 a 0 antes dele romper aqui o suporte. Tem que ficar de olho nisso, tá? Eu acredito que seja o melhor dar uma segurada, né, nessa venda já no início da semana, porque a força compradora ela pode sim se tornar possível a partir do rompimento aqui, ó, do 1.25994, tá? Então ali exatamente a gente tem aí possibilidade de compra. É um ponto de compra bem estratégico em cima do suporte, buscando já o take de um nível aqui em cima, ó, antes dele chegar lá no último topo, tá? Então é uma estratégia já, inclusive até take de 2 níveis também cabe, né? E vai do operacional de cada um, tá, pessoal? O importante é encontrar aqui um canal, né? E ter confiança na própria análise, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter força vendedora se ele se manter para baixo aqui, ó, da linha lá do semanal, ou força compradora já no rompimento aqui do canal. A gente sempre vai
ter o que aqui, ó? A gente pode mapear exatamente os 50% da expansão toda ali, ó, do canal. Aqui é canal do semanal, ó, semanal, e os 50% onde ele já foi uma vez, ó. Aqui ele deixou já a sombra exatamente no 50%. Pode ser um alvo ali também já para o início da semana, beleza, pessoal? Então essa foi a análise aqui no GBP/USD. Acho que o principal recado aqui é tomar cuidado com as vendas já no início da semana, e com isso a gente tem tudo aí para ter uma excelente movimentação gráfica aqui no GBP/USD, beleza? E agora vamos de XAU/USD, já estou aqui no gráfico semanal. Na semana passada, pessoal, eu comentei, né, sobre a possibilidade da correção aqui, ó, no 50% da vela anterior, tá? O gráfico ele não só chegou no 50%, como ele ultrapassou, corrigiu 100% da vela e já fechou ali engolfando a vela anterior, tá? Tudo isso aqui no gráfico semanal, ou seja, lá no XAU/USD, muitas possibilidades de compra, né, pessoal? Inclusive, alguns alunos comentaram comigo sobre a possibilidade de reversão e venda, né? E eu ainda falei tomar um pouco de cuidado com as vendas, né? Porque a força da semana era de alta e isso foi confirmado aí no decorrer dos dias, né? A gente teve realmente uma força compradora aí e com isso excelentes operações lá no XAU/USD. Gráfico M15 ou gráfico M1 também, né, pessoal? Então, para essa semana eu já vou começar marcando aqui o meu canal principal aqui no XAU/USD. Deixa eu trocar a cor da linha, pronto. Já tenho aqui, ó, o 1876, tá? Vou estar marcando aqui embaixo, ó, no 1762. Agora, uma vez que eu marquei, basta eu só trabalhar o meu canal aqui para cima, ó. A gente já chegou na mesma expansão aqui para cima. Já chegamos no preço, então já posso trabalhar aqui os 50% e os 50 do 50, tá? Olha lá, muito fácil, muito tranquilo. O gráfico retornou para dentro dos 50% desse canal aqui, ó, pessoal. Ou seja, eu falei que a tendência, né, era de queda aqui no XAU, já é de queda, porém as correções elas vão existir. Foi o caso da semana anterior, tá? Uma vela de alta aí, uma correção. Quando ele retorna para cima aqui, ó, do 1906, a gente tem possibilidade aí de compra novamente aqui em cima, tá? Aqui ele pode ser um alvo, tá? No 1933. Se o gráfico se mantém em tendência de alta lá no M15, ele pode estar buscando lá em cima. Ou se ele voltar aqui para baixo, ó, né, continuar aqui a movimentação de queda, a gente pode ter o alvo aqui embaixo também no 1876, tá, pessoal? Lembrando que diante de tudo aqui, ó, nessa expansão, nós ainda estamos abaixo dos 50%, tá? Então, se a gente está abaixo dos 50%, ainda temos aí força vendedora, tá? Força vendedora visando sempre a tendência aqui no gráfico. Porém, a semana pode ser de alta ou de baixa, vai depender muito aí das regiões que o gráfico vai rompendo, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, ó. Para baixo desse suporte aqui, no 1906, é venda, né? Força vendedora. E se ele se manter para cima aqui, como ele tá, ó, principalmente para cima dos 50% aqui, ó, dessa expansão toda ali, desse canalzinho ali que a gente marcou no 50%, nós vamos ter aí força compradora. E a vela vai nos mostrar isso aqui no gráfico semanal. A vela vai se manter verde, né, subindo cada vez mais, tendência de alta no M15, ou se a vela reverter, cair para baixo do 1906, vela vermelha, e a gente vai ter aí tendências de queda com várias vendas lá no M15 ou no gráfico M1 também. Então vamos partir aqui para o gráfico M15, olha lá. Nós temos aqui então esse suporte, né, lá do gráfico semanal, ó, o 1906, e é ele que vai ser aqui o principal termômetro para essa semana, tá? Percebam que o gráfico se manteve lateralizado aqui, ó, por um tempo, né? Olha lá, o gráfico está lateral aqui no M15, então isso significa o quê? Ele já buscou aqui, ó, a mesma expansão aqui para baixo, tá, pessoal? E com isso, nós estamos aqui em uma pernada de alta, né, com possibilidade de canal aqui, ó, aqui, né, onde a gente pode estar marcando aí o canal.
trabalhar na compra ou na venda, né? Vai depender muito do início da semana agora, como que vai ser essa movimentação. Mas percebam a lateralização aqui no gráfico. Então, com isso, pessoal, eu já consigo trabalhar o meu canal aqui, ó. Eu simplesmente vou fazer a marcação aqui. Olha lá, já marquei o último topo, porque a tendência é de alta aqui no M15. Vou marcar aqui, ó, o fundo, tá? Vou trabalhar o fundo, pessoal, mais ou menos aqui assim, ó, tá? Não gosto que o canal fique muito largo, né? E nem muito estreito. Então, olha lá. Marquei o canal, simplesmente vou trabalhar aqui a zona neutra. Pronto, já estou mapeado aqui no gráfico M15. Possibilidade de compra aí já daqui para cima, ó, né? Tomar sempre muito cuidado aí na abertura, né? Porque ele já pode abrir até mesmo rompendo já essa região. E é necessário realizar o ajuste aí na marcação, tá? Mas a possibilidade de compra ou a venda aqui, ó, tanto a compra quanto a venda, ela pode se dar já na abertura ali no início da semana, com um alvo aí, com o take de um nível, né, trabalhando na relação risco-retorno de 1 para 1, mas o principal foco é tomar cuidado com esse fundo aqui e ver se o gráfico vai ter força para romper, né, e se manter para baixo, porque não basta só romper, né, pessoal? Aqui vocês podem ver, ó, que ele rompeu, mas ele não se manteve aqui embaixo, tá? Ele rompeu e retornou. Então tem que tomar cuidado com isso. O gráfico ele tem que principalmente perder esse fundo aqui, ó, né? Perdendo esse fundo, pessoal, aí a gente vai ter a confirmação da continuação dessa queda lá no gráfico M15. Ou então ele pode simplesmente voltar a subir e vir buscar aqui, ó, ao longo da semana a máxima aqui que ele deixou no gráfico M15, ó, exatamente lá em cima, tá? E aí tem take de 1, take de 2, né? Tem várias possibilidades aí de projeção de alvo aqui no XAUSD. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, nós tivemos aí uma análise voltada mais para a movimentação ao longo da semana, né? Sempre trabalhando aí o gráfico semanal no XAUSD e GBP-USD. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Sempre lembrem, né, pessoal, de trabalhar a própria análise de vocês, de tentar interpretar a movimentação do gráfico, definir muito bem aí os pontos de entrada e evitar o overtrading, né, pessoal? E façam poucas operações, porém boas operações. Com isso, vocês sempre vão ter aí excelentes resultados, beleza? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!